Celebramos com gratidão tudo o que o Senhor tem feito até aqui. E tenho certeza que Deus já está falando aos nossos corações. Mas Ele ainda tem muito mais. Chegou a hora de receber o melhor de Deus através da pregação da Sua palavra. Esteja conectado e de coração aberto. Para acompanhar as mensagens e os versículos usados, nós preparamos um esboço digital para você que pode ser baixado através do nosso aplicativo. Vamos juntos, com expectativa, vivermos este momento especial como igreja. Seja bem-vindo à nossa casa. Você está na Igreja Batista Betel, a igreja da cidade de Irabê. Este é o ano do alinhamento e junto de você nós queremos ser uma família para pertencer. Nós falaremos sobre vida vitoriosa. Quem quer ter uma vida vitoriosa? Olha, todos nós queremos ter uma vida vitoriosa. Todos nós queremos andar em vitória. Paulo dá uma palavra e ele diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vocês lembram, aconteceram alguns fatos, e eu vou falar rápido, não tem nada a ver com a mensagem, tá? Mas eu vou falar rápido. O povo sai do Egito, lembra disso? E passaram 430 anos no Egito, e nesses 430 anos eles tinham uma mente. Qual era a mente que eles tinham? Vocês lembram? Eles tinham a mente de escravos, pensavam como escravos. Pelo meio do caminho, eles tinham saudades da escravidão, eles tinham saudades do Egito, e de vez em quando eles diziam assim: ai, que saudade da cebola, do pepino, do alho. Eles lembravam daquelas coisas lá do Egito, tinham saudade daquilo. Por quê? Porque a mente deles estava formatada para aquilo, a mente deles estava direcionada para pensar como escravo. Entram na terra prometida e Deus dá uma ordem a Moisés: escolhe 12 homens, 12 príncipes, 12 maiorais das tribos. E Moisés escolheu 12 homens e diz: manda esses homens espiar a terra por 40 dias. Eles foram espiar a terra, voltaram de lá e trouxeram um relatório para Moisés. Vocês lembram o relatório? 10 deles disseram o quê? Tem gigante na terra, aquela terra é maravilhosa, é abençoada. Todos os 12 disseram uma coisa só: a terra é boa, mana leite e mel, Deus realmente nos trouxe para o melhor lugar. Porém, a terra tem gigantes. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente viveu, quantos de nós vivemos a vida toda no mundo de pecado, escravos do pecado e sujeitos a pensamentos contrários o tempo inteiro. Aliás, a minha geração foi criada para não pensar muito fora da caixinha, não. A minha geração foi pensada para dizer sim, senhor. A geração de hoje não foi criada para pensar. A geração de hoje foi criada para pesquisar no Google. Mudou a geração, mudou a cabeça. Sabe como é que é? A minha geração não podia pensar. Se meu pai dissesse assim: não faz isso, e eu dissesse para o meu pai: por que não pode fazer? Eu estou falando que não pode e acabou. E ai de mim se questionasse. Eu não sei se vocês foram assim. Foi, não foi? Quantos de nós fomos assim, não é? E ai de mim, então eu não podia pensar. Ai de mim se questionasse, porque eu não podia pensar. Tinha que fazer o que ele mandou. Fui criado para obedecer. A geração atual não questiona muito. Eles seguem Então, aquele povo lá no Egito pensava como escravo.
entraram na terra prometida, foram ver a terra, constataram que a terra era boa, que mana leite e mel, que tem tudo, trouxeram a fruta, mostraram para Moisés, olha que coisa maravilhosa, mas a mente deles era a mente de escravo. E 10 deles disse: a terra é boa, maravilhosa, mas tem gigante. Nós somos escravos, não estamos preparados para lutar, não temos um exército, não temos armas. 2 deles não olharam para nada disso. 2 deles olharam para o Deus que eles serviam. E Josué disse: o Senhor entregou nas nossas mãos esta terra, vamos lá e tomamos posse, porque o Senhor nos entregou. Josué tinha uma mente transformada, ele olhava para o Senhor. Os outros 10 tinham uma mente ainda cauterizada, pesada, pensando como escravos, e não tinham a confiança no que Deus podia fazer. Pereceram no deserto. Ter uma vida vitoriosa é necessário começar mudando a mente, mudando a maneira de pensar. Há uma promessa bíblica para nós, e a promessa bíblica é: se crer e obedecer, comereis o melhor desta terra. Ele não está dizendo que você vai comer no céu o maná celestial, não. Ele diz que você vai comer o melhor dessa terra. Ou seja, Deus quer te dar o melhor aqui. Ah, mas como é que se eu ficar rico, riqueza é pecado? Quem disse que riqueza é pecado? A Bíblia me ensina que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. Não diz que é pecado também não, diz que é a razão de todos os males. O amor ao dinheiro. Amém? Já leu isso? Muito bem. Então nós vamos falar sobre isso, vida vitoriosa. Amém? Segundo Samuel 8:6 diz assim: em seguida estabeleceu guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos. E o Senhor dava vitórias a Davi onde quer que ele fosse. Amém. Esse texto diz que Deus dava vitória a Davi onde quer que ele fosse. Eu não quero traçar um paralelo entre o crente de hoje e o crente que era Davi. E nem tampouco afirmar que se Deus deu vitória a Davi, Ele também vai dar a você. Porque eu vou estar distorcendo a palavra e me apoderando de uma interpretação bíblica, no mínimo, duvidosa. Mas Hebreus 11:33 diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões. Amém? Ele está falando de quem aqui? Ele está falando da galeria dos heróis da fé. Ele está falando de homens que viveram em vitória. Inclusive ele fala do próprio Davi. O escritor de Hebreus, ao apresentar esses heróis da fé em sua carta, ele está enfatizando uma coisa fundamental, da qual todos nós devemos ter, viver e praticar. O quê? A fé. Fomos chamados para viver por fé. Paulo ensina isso dizendo: andamos por fé e não por vista. Eu não tenho que ver, eu tenho que crer. Aqueles 10 viram o gigante, viram a dificuldade, viram as cidades fortificadas. Josué e Caleb creram. Você está entendendo? Está entendendo? Você foi chamado para crer. Crer no impossível. Mas é possível, a Bíblia me diz que tudo é possível ao que crê. Amém? Então se você crê, pode acontecer, não vai acontecer. Se você crê, Deus vai te dar a vitória. Se você crê, Deus vai te dar a bênção. Se você crê, você vai chegar onde você precisa. Ah, mas é difícil. E quem falou que era fácil? E quem disse que Davi chegou onde chegou com facilidade? Não, ele passou 13 anos fugindo de Saul, lutando, sofrendo, se preparando, treinando, sendo treinado para chegar ao cargo de rei. Não sentou no trono imediatamente. Primeiro ele foi rei em Judá, para depois ser rei em Israel. Lembra disso? Ele teve 2 etapas para chegar lá. A primeira unção de Davi foi quando Samuel o unge. Depois ele recebe a unção em Judá para ser rei em Judá. Depois ele vem para Jerusalém, para Israel, para ser rei em Israel. Demora 13 anos para que ele chegue e domine tudo e faça tudo o que tem que fazer. Por quê? Porque não é fácil. Se fosse, aleluia. Então aprenda, você foi chamado para andar por fé.
você foi chamado para ter fé, viver por fé e andar por fé. E sem medo de errar, eu posso afirmar que todos os heróis da galeria da fé, tudo que eles tiveram em comum foram duas coisas. Primeiro, uma luta, um problema, uma guerra, uma perseguição, um perigo iminente. Amém? Você tem passado por luta, guerra, perseguição, problemas, dificuldades, enfermidades? Todos eles passaram por isso. Primeira coisa. Segunda coisa que eles tiveram em comum: todos eles foram motivados pela fé. Todos eles foram motivados pela fé. E com essa fé no coração, eles partiram para uma vida vitoriosa. Amém? Tem fé? Está crendo? Então se prepare para ter uma vida vitoriosa. Se prepare para vencer as dificuldades, as barreiras. Ah, pastor, mas ninguém me ajuda. Você não precisa que ninguém te ajude. Deus está com você. Você crê nisso, não? Eu vejo dessa forma, sabe? O Senhor está conosco. Ele é o nosso galardão. Ele nos dá força, Ele nos guarda, Ele nos dirige. A Bíblia afirma uma coisa bem categórica. Jesus disse assim: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Então você pode crer. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Por isso eu não tenho dúvida. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Você vai viver uma vida vitoriosa. Você pode viver uma vida vitoriosa. E o que você tem que fazer? Crer. Se você crer, você vai ter uma vida vitoriosa. Por isso hoje nós vamos aprender juntos 4 segredos na vida de Davi para uma vida vitoriosa. O primeiro segredo é esse: Davi tinha um coração totalmente voltado para Deus. Como é que está teu coração? Olha o texto, 1 Samuel 13:14, na parte B diz assim: já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Aleluia. É Deus testificando. Ele já tem aí um homem segundo o seu coração. O maior desejo de Davi não era a bênção que Deus tinha para ele, mas sim a sua presença. Em 1 Samuel 13:14 nós vemos isso, olha: o Senhor tem buscado um homem segundo o seu coração. Davi, antes mesmo de ser ungido, ele já tinha um coração voltado para Deus. No Salmo 116, no verso 2, Davi diz assim: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro além de ti. Aleluia. Eu não sei, eu poderia aqui falar sobre isso 2 horas. Jesus ensina um dia da seguinte maneira: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Davi está dizendo: eu não tenho nada, eu não tenho outro Senhor, não tenho outro bem além de ti. O que Davi está dizendo? Tudo que eu tenho é o Senhor, não tem mais nada, não tem bem, não tenho nada, nada me interessa aqui, não tem Deus, não tem outro Deus, não tem outra coisa, não, tudo que eu tenho é o Senhor. Por isso Deus disse: é um homem segundo o meu coração. Esse era um dos segredos de Davi. Amava e priorizava Deus acima de tudo. Quem você tem amado? Quem você tem priorizado? Jesus diz um dia: onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E é uma verdade. Você já reparou onde o nosso coração tem estado? Você já reparou onde o nosso coração tem estado? O nosso coração, meu Deus, eu não sei o de vocês, mas o meu viaja. O meu coração de vez em quando viaja. E ele está em tantas coisas, porque a gente coloca o coração nas coisas que faz. E eu aprendi isso, que tudo que eu for fazer, se eu não colocar o coração, não vai acontecer. Se eu não entrar de cabeça, com vontade, não vai acontecer. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos é esse: porque alguns alcançam o sucesso e outros não. Porque a mente está programada para colocar o coração e avançar. Josué e Caleb fizeram isso. O Senhor colocou em nossas mãos este lugar. Vamos lá e tomemos posse. Os outros disseram: não, tem gigante, eles vão nos esmagar como gafanhotos, vai ser difícil. A mente não estava preparada, nem o coração para ser vencedor. Davi olha para o gigante e diz: quem é esse incircunciso?
que Davi está dizendo? Esse homem não tem aliança com Deus como eu tenho. Eu tenho aliança com Deus. E se eu tenho aliança com Deus, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele está pronto para isso. E ele vai. E a Bíblia diz que Davi partiu para cima do gigante. Ele não esperou o gigante chegar. Ele foi para cima. Quando o gigante acordou, Davi estava indo para cima dele. Ele não teve tempo de colocar o capacete na cabeça, porque Davi foi para cima do gigante. E aí foi fácil para Davi, né? Eu fico imaginando o gigante. Vocês lembram o tamanho do gigante? E aí ele olha para aquela cabeçorra e diz assim: eu não erro. Aqui essa pedrinha vai direitinho nessa cabeça, quer ver? E pam, pronto. Por quê? Ele pôs o coração, a mente mudada. Olha para mim. Como é que está a tua mente? Como é que está o teu coração? Onde você tem colocado? Priorize Deus acima de tudo. Priorize servir ao Senhor acima de tudo. Lembre-se da promessa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão. E Jesus falou uma outra coisa: por que você está tão preocupado com a vida? Toda essa tua preocupação vai acrescentar um côvado na tua estatura? Vai melhorar o que para você? Ai, que eu estou morrendo, que vai ser... Querido, olha, eu tive uma experiência com Deus esta semana. Eu estava orando e eu falei para minha esposa: olha, o Senhor falou uma coisa. Aliás, o Senhor não falou não, eu orei. E a minha oração foi: Senhor, eu estou nas tuas mãos. E agora, nesse momento, eu vou fazer uma coisa. Eu vou seguir a tua vontade. Quando o Senhor me disser assim, eu vou embora. E amém, eu vou ficar em paz. Aí ela foi orar e o Senhor falou com ela: estou contigo, a luta é grande, o problema é grande, mas segue a minha vontade e deixa eu fazer, porque a obra é minha. Aí ela veio contar para mim. Eu falei: mas você não lembra que eu orei? Não, você não está lembrado que eu estava orando? Sim, então eu estava orando exatamente isso, o que o Senhor colocou na minha boca para orar. Não foi eu que estava orando porque queria, mas o Senhor colocou. Então entenda: quando você estiver buscando o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas, vai vir. É por osmose, a bênção chega, a vitória chega, a cura chega, a vida vitoriosa chega. Você vai começar a contemplar coisas pontuais da qual você não via, não entendia, mas Deus está agindo. Ah, mas o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, vira a chave aí, muda essa cabeça. Não pensa como escravo, pensa como filho, porque você recebeu a adoção de filho. Pensa como filho, não pensa como escravo. Você não, esquece a cebola, os pepinos, o alho. Tudo aquilo era muito bom, tudo aquilo era maravilhoso. Mas Deus tem algo melhor. Ele disse: se crer e obedecer, comereis o melhor desta terra. Amém? Então a vida vitoriosa vem por aí. E Davi, no seu segundo segredo, Davi não fugia das batalhas. 1 Samuel 17, 22 diz assim: Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu. Aonde que ele correu? Olha, o A está acraseado. Está vendo aí que o A está acraseado? A batalha, ou seja, ele correu para a batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Eu fico imaginando. Aleluia. Olha bem, Davi era o menor dos irmãos. Não era do exército, era pastor de ovelhas. Ele chega lá na frente do exército, olha para a cara dos irmãos e pergunta: vocês estão bem? Está tudo tranquilo aqui? É a pergunta de Davi: vocês estão bem? Por quê? O irmão dele diz assim: mas tu é ruim, hein? Eu sabia que você ia vir aqui só para ver a briga, né? O teu negócio é ver briga, baixinha, todo baixinho é briguento. E o irmão dele já fez tudo aquilo. Lembra o que o irmão faz com Davi? Por quê? Porque Davi vai para frente da batalha e ainda diz para os irmãos: está tudo bem com vocês? Aí alguém diz assim: não está bem não, a coisa está feia. Ok, tem um gigante aí 40 dias afrontando a gente, cadê? Olha lá, aquele cara lá, 3,20 metros de altura, misericórdia. E agora? Ah, mas quem é esse incircunciso para desacatar o nosso Deus? Olha o espírito de Caleb aí. O Senhor entregou ele nas nossas mãos. Nós vamos tomar posse e vamos vencer. O que eu disse? Ele disse exatamente isso: não fugia das batalhas. O crente de hoje, na primeira luta, ele diz assim: vou trocar de igreja. Por quê? Estou sofrendo muito. O que você está sofrendo, meu irmão? Está difícil.
Salmo 18:37 diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido. É o que Davi fez. Ele enfrentou as batalhas, enfrentou os inimigos. Luta para Davi tinha um sinônimo: vitória. Se eu tenho luta, eu tenho vitória. Aliás, é uma coisa que nós precisamos virar a chave também, viu? Mudar a mente. Todo crente, eu estou cansado de ver os crentes orando: Senhor, me dá uma grande vitória. Ô querido, você está preparado para uma grande luta? Porque se você quer uma grande vitória, você só vai ter uma grande vitória se tiver uma grande luta. Não existe grande vitória se não tiver grande luta. Esse é o ponto. Então, as nossas lutas, as nossas grandes lutas, os nossos grandes embates, os nossos grandes problemas, estão todos eles numa coisa só: virar a cabeça, virar a chave. Virar a chave. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente ainda está trazendo as coisas do Egito, as coisas lá de fora, as coisas do mundo. Estamos pensando conforme pensa o mundo, agindo como age o mundo, e consequentemente não conseguimos entender a obra e o reino de Deus. Outro dia eu estava falando para alguém, disse assim: gente, não confunda uma coisa, salvação é uma coisa, o reino é outra. Lembra? Salvação é uma coisa, o reino é outra. E a gente confunde as duas coisas. Não, porque o reino de Deus não tem nada a ver com salvação. O reino de Deus é para quem está preparado para reinar com Ele. E a Bíblia diz que a igreja vai reinar com Ele, mas não é todos. Não vão ser todos. Por quê? Porque Ele não vai colocar... Você colocaria alguém despreparado para cuidar do teu filho? Alguém que nunca cuidou de criança, você dá um recém-nascido para ele tomar conta? Por quê? Porque ele não tem preparo nenhum. Ele não sabe o que ele vai fazer. Pois é. Então, se você não tem preparo, não vai assumir o reino. Mas assumir o reino como, pastor? Ô querido, a vida continua. Você tem um milênio aí na frente, não tem? E quem vai governar no milênio? É Cristo que vai governar no milênio. E Ele vai governar sozinho? Não. Vai precisar ter gente em todo lugar. No milênio nós vamos conviver com gente viva, em carne e osso, e vamos conviver com gente com o corpo glorificado. Misericórdia. Confundi a cabeça, né? O que eu vou falar também? Entendeu o negócio, não? Por quê? Porque a igreja recebeu um corpo glorificado, foi transformada, mas ela está aqui no milênio. E no milênio tem gente, vai nascer, casar, morrer. E nós estamos aqui. O cara nasceu, casou, morreu, e a gente está vendo lá. E quem é que vai governar o mundo? A igreja. Eu já falei que eu sou candidato. A quê? A ser o subprefeito da Tiradentes. Eu vou. Por quê? Porque é um milênio. Está entendendo? Mas quem é que vai chegar lá? Quem venceu as lutas agora. Quem virou a chave agora. E entendeu a coisa como é. Não é aquele crente que fica de del em del, pulando de igreja em igreja, andando para cima e para baixo, procurando isso e aquilo, tentando achar isso, aquilo outro, e não venceu a luta aqui, não venceu a luta lá, não venceu lá na frente, não venceu do outro lado, não venceu lá também, e continua porque Deus vai me dar graça, e nunca sai do buraco. Por quê? Porque não entendeu o que é o reino. É salvo, vai para o céu, aleluia, amém? Mas não entendeu o que é reino. Não entendeu o que é vencer as lutas. Não entendeu o que é vencer as batalhas. Amém? Davi, olha, com Golias, os soldados, a Bíblia diz que os soldados fugiram de Golias, mas Davi correu para a frente da batalha. Não existe vitória para quem não quer lutar. Por isso, entenda, uma vida vitoriosa é preciso ter tenacidade, ou seja, enfrentar as lutas, os problemas. Aí você vai ser vitorioso. Não tem outro caminho. Terceiro segredo de Davi: ele amava estar na casa de Deus. Aleluia. Salmo 27, verso 4 e 5, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Na versão Almeida diz: e aprender no seu santo templo. E ele diz no verso 5: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha.
Esse trecho do Salmo 27 revela o amor que Davi tinha pela casa de Deus. Presta atenção, eu estou falando que Davi tinha um grande amor pela casa de Deus. Não estou falando que ele tinha um grande amor pela igreja, não. A igreja somos nós, amém? Amém? A igreja somos nós. Mas Davi tinha amor pela casa de Deus, pelo templo. Hoje é muito comum nessa pós-modernidade nós ouvirmos o cara dizer assim: eu não pertenço a nenhuma denominação, eu estou ligado em Cristo. Quer dizer, o cara se desligou do corpo e está ligado na cabeça. Entendeu? Entendeu? Ele se desligou do corpo e está ligado na cabeça. Eu não consigo entender isso. Eu estou aqui tentando entender e não entendi. Porque eu aprendi, creio que a igreja é o quê? O corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Aí o cara diz que está desligado do corpo e ligado na cabeça. Como? Eu não sei. Deve ser uma coisa meia, como dizia um amigo, escalafobética, né? Não tem outro nome, eu não sei o que dizer, não é? Por quê? Porque não dá. Como é que você está desligado do corpo e está ligado na cabeça? Não tem jeito. Mas ele diz hoje, e tem alguns que usam a Bíblia fora do contexto, mas usam: Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Você ouviu? E é uma verdade. Por quê? Porque o templo do Espírito Santo somos nós. Amém? Nós somos o templo do Espírito Santo. Mas Davi renovava as suas forças quando estava na casa de Deus, adorando e louvando. Lugar de renovar as forças é aqui. Lugar de renovar as forças é adorar, louvar ao Senhor, glorificar ao Senhor, orar, chorar aos pés do Senhor. A bênção de Ana veio de onde? A bênção de Ana? Do templo. Lembra disso? A bênção de Ana veio da onde? Do templo. O paralítico foi curado aonde? Na porta do templo. Está lembrado disso? Por quê? Porque é o lugar onde Deus opera, é o lugar onde Deus manda, é o lugar onde Deus visita, é o lugar onde a igreja está reunida, é o lugar onde está reunida a igreja. Aprenda isso, é o lugar onde a igreja está reunida. Eu não estou ligado no corpo aqui, isso aqui não serve para mim, eu estou ligado na cabeça, que é Cristo. É aquilo que Paulo prega lá em 1 Coríntios, que ele está Cristo dividido. Foi Pedro crucificado por vós. Lembra disso? Eu não lembro, mas é mais ou menos assim a colocação que ele faz. Lembra disso? Mas ele diz o quê? Por quê? Porque um diz: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de meu Deus, fugiu o nome do Apolo, ou eu sou de Cristo. Tinha lá alguém, e a curiosidade, a igreja de Corinto tinha uma curiosidade, uma coisa interessante, não é? Pedro nunca passou em Corinto. Pedro nunca fez uma oração pela igreja de Corinto, nunca escreveu um versículo para a igreja de Corinto. Mas lá na igreja de Corinto tinha cara que dizia assim: eu sou de Pedro. Paulo é um apóstolozinho meia boca aí assim, né? Um apóstolo meio genérico, né? Mas Pedro não. Pedro andou com Jesus, negou Jesus, o diabo usou a boca dele. Olha, Pedro é Pedro, eu sou de Pedro. Tinha outro que dizia assim: eu sou de Apolo. Por que Apolo? Apolo era um pregador muito eloquente. Era um homem que quando ele começava a pregar caía fogo. Chipa! Aí pronto. Tinha um que dizia: eu sou de Apolo. Outro dizia assim: não, eu sou de Paulo, porque ele chegou aqui e pregou o evangelho para mim. Foi da boca dele que eu ouvi falar de Jesus, foi da boca dele que eu recebi a salvação, foi da boca dele que eu aprendi os rudimentos da doutrina. Mas tinha lá uma meia dúzia que dizia assim: eu não tenho nada a ver com isso, eu sou de Cristo. Meu negócio é com o homem lá em cima. Eu tenho até medo de crente que fala assim, viu? Quando o crente chega ali e fala assim: olha pastor, eu não respeito, não obedeço homem nenhum na terra, eu só obedeço Jesus. Eu falo: acabou de desobedecer. Acabou de desobedecer. Ou não? Acabou de desobedecer. Mas ele diz que não, eu só obedeço homem. Então, o que é isso? É a maneira com que nós entendemos. Então, preciso fazer o quê? Virar a chave. Entender todas essas coisas. 1 Coríntios, ele diz o quê? Em Cristo nós somos o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então é novo, querido. Você tem que começar a enxergar da seguinte maneira: a promessa é: se crer e obedecer, vai comer o melhor dessa terra. É aqui,
Não, em outro lugar, vai colonizar essa terra aqui. Ah, mas eu quero uma nave. Vai ter a nave, se crer e obedecer. Não tem outro caminho. Agora, mas pastor, a nave não chega. Querido, para a nave chegar, você precisa fazer algumas coisas. Uma delas é trabalhar. Não tem jeito. Mas eu estou orando. Pode orar à vontade, querido, que não vai chegar. Você precisa fazer o quê? Trabalhar. Não tem jeito. Mas é que Deus não muda a minha vida. E não vai mudar. Deus não vai mudar a tua vida. Quem tem que mudar a vida, quem é? Quem tem que mudar a vida? Sou eu. Eu que tenho que mudar, não tem jeito. Sou eu que tenho. Queridos, o maior exemplo que eu vejo de mudança de vida, quando Jesus chega, é em Zaqueu. Jesus diz: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. E desceu e foi para a casa de Zaqueu. Sentou lá, botaram o vinho, lavaram os pés de Jesus, fizeram todo aquele salamaleque, e ele está comendo lá umas coxinhas de frango, e batendo papo e tal. Os fariseus estão lá: esse cara come com publicano, com pecador, não sei o quê. E Jesus está lá conversando com Zaqueu. De uma hora para outra, Zaqueu se levanta e diz o que para Jesus? Alguém lembra? Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus pediu alguma coisa para Zaqueu? Jesus falou alguma coisa para Zaqueu? Mas o Espírito operou em Zaqueu a metanoia, mudança de vida. Mas de vez em quando nós encontramos o crente que diz assim: eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, e vai morrer assim, não vai mudar. E não tem Espírito Santo que mude. Por quê? Porque o crente é renitente. Ele não quer mudança. Ele quer que a situação, o mundo, as pessoas no entorno dele mudem segundo a vontade dele. Não vai acontecer. Porque cada cabeça é uma sentença. Davi renovava as forças na casa de Deus. Ele diz: porque no dia da adversidade me esconderá, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. E o quarto segredo de Davi é: reconhecia sua dependência de Deus. 1 Crônicas 15:1. Misericórdia, hoje estou ruim. Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Uma das primeiras coisas que Davi fez ao assumir o trono foi trazer a arca da aliança. Ela estava lá. Os filisteus pegaram a arca da aliança, sumiram com ela, e um belo dia eles começaram a ter problemas lá com a presença de Deus naquele lugar, porque a presença de Deus não suporta o pecado, e eles começaram a sofrer e entregaram a arca. Não tinham para onde ir, alguém quis trazer a arca da maneira errada. Aliás, foi o próprio Davi, que quis trazer a arca em cima de uma carroça. Não deu para trazer, a arca caiu, deu aquela coisa toda. Deixaram na casa de Obed-edom, mas Davi estabelece o reino e diz: agora eu vou buscar a arca. Deus precisa estar presente no meio do povo. Não tem jeito. E aí ele vai buscar a arca. E a Bíblia ensina e mostra que quando ele vai buscar a arca, ele faz coisas grandiosas. Ele andava 1000 passos e matava um boi. E glorificava a Deus e adorava a Deus, e o pessoal tocava trombeta, e foi uma glória toda, o caminho de acordo com a lei, de acordo com o que era mandado fazer para transportar a arca. Muito bem. A mulher dele, quem estava no culto um domingo desses, ouviu a mensagem da pastora Nilda a respeito da mulher de Davi, Mical, que ela critica Davi, porque Davi ele se empolga tanto que lá no meio do caminho ele tira a túnica, e daqui a pouco ele está sem camisa, adorando a Deus e glorificando, e ela diz: olha, como andam os escravos, assim anda você, e o povo vai zombar de você. Ele diz: eu estou na presença do meu Deus, eu estou adorando o meu Deus, que se lixe quem pensa o que pensar, o meu negócio é com Ele. E acontece lá todas aquelas coisas com Mical. Por quê? Por causa disso. Então Davi, ele traz a arca da aliança para o centro do seu reinado, e talvez esse foi um dos maiores segredos da vida de Davi. E eu acho que ele teve a revelação das palavras de Jesus em João 15:5, quando Jesus diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. Ele entendeu aquilo. Por quê? Lembra que Deus testificou de Davi e disse: é um homem segundo o meu coração.
Então ele sabia, e ele sabia que sem mim nada podeis fazer. Ele aprendeu cedo a necessidade da presença de Deus na sua vida, no seu reinado. Por isso, ele escreve assim, olha: e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. 1 Crônicas 13:3. Saul deixou, não foi buscar a arca, abandonou a arca, desobedeceu, teve um reinado difícil, turbulento, preocupante, não alcançou aquilo que tinha para alcançar, ele não chegou onde deveria chegar por desobediência a Deus, por precipitação. Alguém um dia me perguntou: mas pastor, qual foi o pecado de Saul? Alguém lembra qual foi o pecado de Saul? Lembra? O pecado de Saul qual foi? Ele quis fazer o papel do sacerdote. Só isso. Ele quis fazer o papel do sacerdote. Quem era o sacerdote? Samuel. Samuel demorou para chegar. Samuel falou: eu estou com pressa, esse cara está demorando, eu sou o rei, vamos matar logo esse boi aqui, fazer esse holocausto e pronto, está resolvido. Aleluia. Samuel chegou e falou: ô, Saul, o que você fez? Não era desse jeito. Por quê? Porque ele achou que podia. A precipitação nos leva a cair em derrota. Alguém escreveu outro dia uma coisa que eu achei interessante, né? O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, ainda que seja o rei, é errado. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, é certo. E a gente às vezes se precipita e faz o que não deve. Eu vou concluir dizendo o seguinte: eu quero ler as palavras de Davi no Salmo 108, verso 13, que ele diz assim: em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 57 assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essas promessas também são para nós. Vitória. Deus vai pisar os teus inimigos, Ele vai confundir os teus inimigos, Ele vai te dar vitória em todas as tuas dificuldades, lutas e problemas. Se você estiver dentro daquele versículo pequenininho lá de Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que Davi disse: Senhor, Tu és o meu Deus, e eu não tenho outro Deus ou outro bem além de Ti. Não tenho mais nada, é Tu, é o Senhor o meu Deus, é o Senhor o meu bem. O resto é resto. Por quê? Porque se eu tiver Deus agindo na minha vida, tem promessa. E a primeira promessa qual é? Se crer e obedecer, comerá o melhor dessa terra. Aleluia. Você entendeu, não? Aleluia. Vai comer o melhor dessa terra. Tome posse, porque vai acontecer. Ah, mas não tem. Tem, por quê? Porque Deus está no controle. Deus está no controle. Deus vai agir e vai te dar a vitória. Amém? Então, nós precisamos ter as mesmas atitudes de Davi para viver uma vida de vitória. Eu vou recapitular aqui para você entender. Primeira coisa, ele diz assim: Davi tinha um coração totalmente voltado para Deus. O teu negócio é com Jesus. Amém? Eu estou no corpo, faço parte do corpo, obedeço às ordens do corpo, vivo no corpo. Por quê? Porque essa é a determinação de Jesus. Mas o meu negócio é com Ele. Servi-lo, obedecê-lo. Então, quando eu estou obedecendo Jesus, as outras coisas para mim são fáceis. Quando eu estou obedecendo Jesus, o resto é simples de ser feito. Amém? Segunda coisa, não fugir da batalha. Querido, luta todo mundo vai ter. Problema, misericórdia. Eu falo todo dia, alguém quando vai casar, casamento é uma bênção, né? Ou não? Casamento é uma bênção. Olha, tanto que eu já casei 2 vezes, porque eu gostei. Se fosse ruim, eu estava solteiro. Casamento é uma bênção, mas tem um problema. Qual é o problema do casamento? É um homem criado por uma mulher e uma mulher criada por outra mulher, completamente
diferente, educação, cultura, tudo. Então, o homem foi criado por uma mãe que o pai trabalhava, era provedor, e a mãe ficava em casa. Não trabalhava, a mãe nunca trabalhou, só foi dona de casa. Essa dona de casa zelosa, abençoada, ensinou a filha a lavar, a passar, a cozinhar, a fazer tudo na casa. Ensinou a filha a passar roupa, a guardar a roupa, ensinou a filha a guardar as meias. Dobra direitinho, faz uma bolinha, põe a preta, a azul marinho, a marrom, a cinza escuro, a cinza clara, até chegar na branca. E ela põe assim no armário aquela meia tudo bonitinha, arrumadinha, que coisa linda. O homem foi criado por uma mãe solteira, que tinha que trabalhar mais do que tudo. E olha, não estou contra não, viu? Eu dou maior valor para uma mãe solteira que trabalha para educar os filhos e cuidar dos filhos. Dou maior valor. Não sou contra não, pelo contrário. Se eu pudesse, eu carregava essas mulheres no colo, porque são corajosas. Eu chamo-as de pães e não de mães, não é? Porque é pai e mãe ao mesmo tempo. Mas o que acontece? Aquela mulher trabalhava, estudava para melhorar de vida, e não tinha muito tempo para cuidar da casa não. Então ela lavava a roupa, quando tirava da máquina, ela pegava a meia, dava um nó assim e jogava na gaveta. O que aconteceu? O moço está acostumado a isso, e a moça tudo arrumadinho, bonitinho. Então ele chegava em casa e deixava tudo bagunçado, a roupa pelo meio do caminho, em cima do sofá e aquela coisa toda. E a mulher chegou um dia que não aguentava mais, né? Ela queria tudo organizadinho, bonitinho. O que é isso? Choque cultural. Choque cultural. Precisa o quê? Eu já falei o que precisa. Virar a chave, mudar a mente. Você casou, querido? Não está mais na casa da mamãe. Você casou, querida? Não está mais na casa da mamãe. Tem que mudar a mente. Mudar como? Adaptar-se àquele. E o ser humano é perfeitamente capaz de se adaptar ao meio. Já o filósofo disse que o homem é fruto do quê? Do meio, não é isso? Apesar que os filósofos têm uma confusão terrível, né? De vez em quando eu me assusto com os filósofos. Tem um que diz assim: penso, logo existo. E o outro fala assim: eu existo porque eu penso porque existo. E agora? Um diz assim: penso, logo existo. O outro fala: não, eu existo, eu penso porque existo. Se eu não existisse, eu não pensava. O outro diz assim: eu penso, por isso que eu existo. Então, confunde a cabeça da gente. Mas nós precisamos entender que o homem é fruto do meio. Então eu preciso me adaptar ao meio. Você está numa família. Uma família para pertencer, que é a igreja. E dentro da igreja você vai encontrar aquela mãe que põe a meia tudo bonitinha assim, e vai encontrar aquela que dava um nó e jogava na gaveta. E você vai precisar aprender a conviver com as duas. E vai ter que virar a chavinha para entender que cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem uma maneira, cada pessoa é de um jeito, para que você possa conseguir ter uma vida vitoriosa. E isso tem a ver o que com batalha? É a batalha da mente. Por isso lá no começo eu citei Paulo, que ele disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa aprender a vencer, não fugir da batalha. Vence a batalha. Entenda que cada pessoa é diferente, cada cabeça é um mundo. Terceiro segredo de Davi: ele amava estar na casa de Deus. Eu fico pensando, Davi não tinha compromissos sociais. Essa semana eu fiquei triste, eu tive que fechar um clã. Por quê? Porque o clã está cheio de compromisso social. Tem isso, tem aquilo outro, só vai poder fazer. Meu querido, parou. Meu pavio é curto, né? Meu pavio é curto. Parou o quê? Parou, filho. Você não entendeu a filosofia do clã.
Ah, mas isso aqui é no sábado. Pois é, querido. Se você tivesse obedecendo a filosofia do clã, você não estava sofrendo, porque o clã é de quarta-feira. Ah, mas o senhor deixou eu fazer no sábado? Deixei porque é exceção, não é regra. A regra é quarta-feira. A regra é quarta-feira. Eu deixei você fazer no sábado porque é exceção. Agora no sábado você está cheio de compromisso social. Então, você não pode dirigir um clã. O que eu faço? Fecha. Mas fecha, meu filho. Que é a melhor coisa que você faz. Para quê? Para não cair em maldição. Para não sofrer. Porque a Bíblia me ensina uma coisa muito clara. Gente, a minha cabeça funciona assim. Eu sou 8 ou 80. O quê? Maldito é o obreiro que faz a obra de Deus relaxadamente. Oh, misericórdia. Entendeu? Mas pastor, o senhor é ruim. Não, eu não sou. Eu estou zelando pela tua integridade espiritual. Eu estou zelando para que você não fique em falta com Deus. Eu estou zelando para que você não sofra com Deus. Eu estou zelando para que você não caia em maldição. É melhor você parar do que continuar e continuar errado, porque amanhã vai aparecer outra coisa, depois da manhã vai aparecer outra. Davi não tinha compromisso social, ele amava estar na casa de Deus. Compromisso é compromisso, amém? E a Bíblia me diz que é melhor não ter compromisso do que ter e não cumprir. Compromisso e voto é sinônimo, tá? É melhor não ter do que ter e não cumprir. Por quê? Porque se eu fizer isso é voto de tolo. E aí eu caio como? Em maldição na presença de Deus. Então eu estou fazendo isso para cuidar da tua integridade. Mas para a pessoa entender é difícil. E a gente sofre com isso. Oh, misericórdia. O que eu estou falando, hein? Sei lá, mas recebe. Quarto segredo de Davi. Ele reconhecia a sua dependência de Deus. Oh, queridos. Eu não esqueço essa palavra de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Quer andar em vida vitoriosa? Coloca Jesus na frente. Senhor, se tu for comigo eu vou ser vencedor. Senhor, se tu me abençoar eu faço. Senhor, se tu me dirigir eu vou. Ontem eu estava orando e a minha oração foi nesse sentido. Eu estou correndo aí para ver uns negócios, tem que ver. Passamos o dia hoje vendo a papelada. Se você vê o tamanho de papel que tem assim, meu Deus, que coisa louca. Eu fui orar ontem e o Senhor colocou no meu coração para orar. Senhor, está nas tuas mãos, não é eu. Eu estou fazendo o que manda. Se é o teu querer, vai chegar na minha mão. Se não for, eu agradeço e estou feliz da vida. Hoje eu recebi um telefonema. Mãe, pastor, vai acontecer, o senhor espera, tem um pouquinho de paciência. Eu não estou com pressa nenhuma, minha filha, fique em paz. Eu descansei no Senhor, o resto é resto. Davi reconhecia a sua dependência de Deus. Então esses foram os segredos de Davi para ter uma vida de vitória. E a Bíblia me diz que Davi morreu de que jeito? Alguém lembra como é que Davi morreu? A Bíblia fala, feliz. Como é que Davi morreu? Eu não sei, está escrito na Bíblia, agora eu não vou achar. Aliás, nem minha Bíblia está aqui. Mas diz que ele morreu velho e farto de dias. Acha esse versículo, vocês são bom de Google. Ele morreu velho e farto de dias. Por quê? Porque ele fez a vontade do Senhor. E Deus o honrou. E colocou um filho que deu continuidade ao reino, ao trono. Lá na frente Salomão desobedeceu. Mas Deus honra Davi, dando a sucessão, dando a continuidade. Por quê? Porque ele morreu no Senhor. Está preparado para isso? Está entendendo? Então uma vida vitoriosa depende disso. Estar na presença de Deus. Não depende de milagre. Sabe que as pessoas enganam muita gente, viu? O cara diz, não, você vem para cá que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Não vai, querido. Me perdoa, não vai. Por quê? Porque o milagre passa por uma coisa, obediência. Não tem jeito. A gente corre para lá e corre para cá, quer se enganar e cai no engodo. Estou cansado de ver gente se enganando e se arrebentando. Um dia eu vi uma família que estava na Praça da Sé, escutando aqueles pregadores da Praça da Sé lá. E um belo dia os caras pegaram o RG, rasgaram o documento, vestiram uma roupa de saco e saíram pela estrada andando, foram parar lá em Marília, andando pela estrada, porque disse que Jesus ia voltar. Vocês se lembram desse caso, não? Lembra? Lembra disso? Meu Deus do céu, os caras foram parar em Marília. Por quê? Porque não entenderam o negócio, não compreenderam o que Deus está fazendo, entendeu? E o que eu preciso entender? Que o chamado de Deus para a minha vida é outro.
O que Deus tem para você é outro. E se eu obedecer e entender, tem uma promessa grande. Se crer e obedecer, comerás o melhor dessa terra. Pode vir agora, meu filho. Aleluia. Então, preste atenção. Cabe a você entender, tomar posição diante de Deus, para você se tornar em Cristo mais do que vencedor. Abre a tua mente. Primeira coisa, vira a chave. Tira a mentalidade antiga. O homem velho morreu. Fala para o teu irmão aí, o homem velho morreu. Lutero disse assim: eu pensei que o homem velho morreu no batismo, mas eu descobri que ele sabia nadar. Então, mas a Bíblia me ensina que nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Mas nós trouxemos tudo aquilo que vivenciamos lá atrás, quando éramos do mundo. Então isso precisa acabar em nós e precisamos voltar ou ter o homem espiritual. Vocês já devem ter visto, tem uma, como é que chama esses negócios aí? Uma postagem que o pessoal faz aí no Facebook, assim, eu não lembro o nome, que tem uma fera e tem um anjo assim, ele diz assim: você tem as duas coisas. O que você alimentar mais é o que vai sobressair na tua vida. Entendeu? Então, nós temos isso. O homem, eu, o homem e o homem espiritual no Senhor. Eu não estou dizendo que eu sou santo, eu sou santo em Jesus. Em mim, eu não tenho nada de santidade, mas em Jesus eu tenho, porque Ele me santificou. Pela sua palavra eu creio dessa forma. Então eu sou santificado em Jesus, não por mim. Os meus atos, nenhum deles me santificariam, mas em Jesus eu recebi a santificação. Então eu tenho que fazer esse homem daqui crescer mais que esse. Senão eu não vou conseguir alcançar e viver uma vida de vitórias. Que Deus te